Agora nós vamos fazer a definição formal de limites. Para isso, vamos considerar um número real A e um número real L, um intervalo I contido no conjunto dos números reais, uma função f, definida em I menos A, tomando valores na reta. Além disso, o A precisa pertencer ao intervalo I. E com essas hipóteses, nós dizemos que o limite de f de x, quando x tende a é L, se, dado epsilon maior do que zero, dado qualquer número real epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, ou seja, a distância de f de x até L é menor do que epsilon, sempre que o módulo de x menos A for menor do que delta, ou seja, a distância de x até A for menor do que delta. Ou seja, o limite de f de x é L, quando x tende a A, se dado qualquer epsilon maior do que zero, eu posso obter um delta, ou seja, dado um epsilon, existe um delta. Então, mostrar que o limite de f de x é L, quando x tende a A, é mostrar que, dado um epsilon, existe um delta. Ou seja, para cada epsilon existe um delta, de modo que a distância de f de x até L é menor do que epsilon, sempre que a distância de x até A for menor do que delta. Então, epsilon e delta, aqui nesse contexto, sempre serão números pequenos, porque a ideia é de aproximação. f de x está tendendo a L, então a distância de f de x até L tem que ser pequena, no caso, menor do que um número epsilon pequeno. Outra coisa também interessante é que aqui nós temos a distância de x até A maior do que zero. Por que a distância de x até A maior do que zero? Porque a distância de x, o módulo de um número sempre é maior do que ou igual a zero. E por que não igual a zero? Sempre maior. Porque se módulo de x menos A for igual a zero, então x seria igual a A. Mas na definição de limite, o x está se aproximando de A, porém com valores diferentes de A. Por isso colocamos aqui maior do que zero, para garantir que x é diferente de A. Porém, tão próximo de A quanto for menor esse delta aqui. Ok? Então, a interpretação geométrica dessa definição é a seguinte. Nós temos aqui uma função. Suponha que aqui é o gráfico da função f. E eu digo que o limite de f de x, quando x tende a A, é L, ou seja, quando x tende a A, o limite de f de x é L, significa dizer que, dado qualquer epsilon maior do que zero, se eu considerar um epsilon maior do que zero, vai existir um delta maior do que zero, tal que o módulo de f de x até L é menor do que epsilon. O que é o módulo de f de x? O que quer dizer módulo de f de x menos L ser menor do que epsilon? Ora, módulo de f de x menos L menor do que epsilon, isso aqui é equivalente a dizer que o f de x ele pertence a um intervalo que vai desde L menos epsilon até L mais epsilon. E o que é dizer que módulo de x menos A, ou seja, a distância de x até A é menor do que delta? É dizer que, o seguinte, distância de x até A menor do que delta é equivalente a dizer que x pertence ao intervalo que vai desde A menos delta até A mais delta. Deixa eu ajeitar esse delta aqui. Ou seja, dado um epsilon maior do que zero, eu vou ter uma vizinhança do L com um raio epsilon, né? Aqui eu tenho L mais epsilon.
L menos epsilon. Então, considerar um epsilon maior do que zero é estabelecer um raio, uma distância aqui, onde eu consigo mostrar que existe um delta maior do que zero, e dado esse delta maior do que zero, ou seja, uma vez existindo esse delta maior do que zero, de modo que nessa vizinhança de raio delta, então aqui eu vou ter A menos delta, digamos que aqui eu tenho um delta, então aqui vai ser A menos delta, e aqui vai ser A mais delta. Qualquer valor, sempre que eu pegar um valor x, tal que a distância de x até A for menor do que delta, ou seja, qualquer valor de x que satisfaça essa desigualdade, distância de x até A menor do que delta, ou seja, qualquer valorzinho de x aqui, o valor correspondente ao f de x, f aplicado nesse x, tem que estar aqui dentro. Ou seja, o f de x vai ser maior do que L menos epsilon e menor do que L mais epsilon. Então, essa é a interpretação geométrica da definição formal de limites. Dado qualquer epsilon maior do que zero, por menor que seja, eu posso mostrar que existe um delta maior do que zero, tal que sempre que eu considerar um x nessa vizinhança do número A com um raio delta, o f de x correspondente vai cair dentro da vizinhança do L com o raio epsilon. E com isso, vamos estar dizendo que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Então, essa é a interpretação da definição formal de limites. A definição formal de limites que acabamos de ver é bastante útil para provar proposições, teoremas, propriedades em geral envolvendo limites. Veremos algumas dessas propriedades agora. Então, suponha que você tenha duas funções, uma função f e uma função g, que satisfazem as seguintes condições. O limite de f de x, quando x tende a um número a, é L, é um valor L. E o limite de g de x, quando x tende a A, é um número real M. Então, a primeira propriedade diz que o limite da soma dessas duas funções, quando x tende ao mesmo número real A, vai ser a soma dos limites. Ou seja, vai ser o limite de f de x quando x tende a A, mais o limite de g de x quando x tende a A. O que é que está dizendo? Limite da soma de duas expressões que dependem de x, é a soma dos limites dessas expressões. Eu posso quebrar esse limite na soma do limite apenas dessa primeira com o limite apenas dessa segunda. Ok? Então, como o limite de f de x é L e o limite de g de x é M, então o limite da soma vai ser L mais M. Vamos ver como é que a gente prova essa propriedade pela definição que acabamos de mostrar. Então, como é que vamos demonstrar a primeira propriedade? Prova. Ora, já vimos que provar que o limite de uma função, quando x tende a um número a, é um determinado valor, é equivalente a mostrar que, dado qualquer epsilon maior do que zero, dado epsilon maior do que zero, que existe um delta maior do que zero, tenho que mostrar a existência de um delta maior do que zero, ou seja, considere ou seja, né? Vou chamar de seja delta igual a um valor aqui que eu ainda não sei, maior do que zero, de modo que sempre que a distância de x até A for menor do que esse delta, eu tenho que mostrar que a distância do f de x mais g de x, ou seja, a distância de f de x mais g de x até L mais M, é menor do que o epsilon. Então, se eu conseguir mostrar que existe um delta maior do que zero, de modo que, quando a distância de x até A
for menor do que esse delta, isso implicar na distância do f de x mais o g de x até L mais M for menor do que epsilon, então está resolvido o problema. Ok? Mas para isso eu vou precisar usar as hipóteses. Quais são as hipóteses que eu tenho? As hipóteses que eu tenho é que o limite do f de x quando x tende a A é L e o limite do g de x quando x tende a A é M. Então, tenho essa parte aqui. Então agora vamos começar de fato a resolver o problema, já que eu sei o que eu tenho que mostrar. Eu tenho que mostrar que dado esse epsilon maior do que zero, existe um delta, ok? Então, dado epsilon maior do que zero, como por hipótese vale esses dois limites, então como por hipótese, limite de f de x quando x tende a A é L e limite do g de x quando x tende a A é M, então existe um delta maior do que zero, tal que módulo de x menos a menor do que delta implica em distância de f de x até L menor do que epsilon. Distância de f de x até L menor do que epsilon. Eu vou considerar aqui epsilon dividido por 2. Por quê? Porque se epsilon é maior do que zero, epsilon dividido por 2 também é maior do que zero. E esse mesmo delta, ele também vai servir para dizer que sempre que a distância de x até A for menor do que delta, então a distância do g de x até o M, também é menor do que epsilon sobre 2. Por que eu considerei o mesmo delta? Porque eu não considerei um outro delta, já que a função é diferente. Porque se eu considero um outro delta, um delta 2, por exemplo, então, considerando ainda o menor desses deltas, então a distância de x até A menor do que o menor dos deltas, também vai servir. Então, a gente não precisa chamar delta 1, delta 2, basta considerar esse delta e já vai ser suficiente. Então, olha só, uma vez que o limite de f de x é L e o limite de g de x é M, quando x tende a A, conseguimos mostrar que para qualquer que seja o epsilon maior do que zero, vai existir um delta maior do que zero, tal que x menos A menor do que delta, ou seja, a distância de x até A menor do que delta, implica na distância do f de x até L menor do que epsilon sobre 2, porque epsilon sobre 2 também é maior do que zero. Então, daí, se eu considerar a distância de f de x mais g de x até L mais M, que é o que eu quero mostrar, que o limite de f de x mais g de x é L mais M. Será que eu consigo mostrar que essa distância agora é menor do que epsilon? Vejamos, né? Então vamos só reorganizar aqui. Distância de f de x mais g de x menos L mais M. Isso aqui ainda é igual a... Vou só reescrever. Aqui eu vou ficar com menos L menos M. Então, posso reescrever aqui como sendo f de x menos L mais g de x menos M. Vou pegar espaço aqui. Vou apagar aqui.
Ok. Então, só reorganizando aqui. Pronto. Então, esse módulo é igual a esse. Então, aqui eu tenho um módulo de uma soma de dois números reais. Quando estávamos estudando módulo, o valor absoluto de um número, vimos uma desigualdade chamada desigualdade triangular. E a desigualdade triangular diz que o módulo da soma, ou seja, o módulo de x mais y, é sempre menor do que ou igual ao módulo de x mais o módulo de y. Ou seja, o módulo da soma de dois números reais é menor do que ou igual à soma dos módulos. Então, usando a desigualdade triangular aqui, eu posso garantir que o módulo dessa soma é menor do que ou igual à soma dos módulos. Ou seja, o módulo de f de x menos L mais o módulo de g de x menos M. Porém, o módulo de f de x menos L, é sempre menor do que epsilon sobre 2, quando o módulo de x menos a é menor do que delta. Então, eu posso dizer que esse módulo aqui é menor, estritamente menor, do que epsilon sobre 2. E o módulo de g de x menos m, ou seja, a distância de g de x até m, é menor também do que epsilon sobre 2 para x aqui com a distância de x até a menor do que delta. Então, a distância de g de x até m, já vimos que é menor do que epsilon sobre 2. Epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 vai ser 2 epsilon sobre 2, que é epsilon. Então, acabamos de mostrar que a distância de g de x mais f de x mais g de x, até L mais M, é menor do que epsilon, sempre que a distância de x até a é menor do que delta. Ok? Claro, e maior do que zero, né? Eu não coloquei aqui, mas deveria ter colocado, porque para nós só interessa os x que são diferentes de a. Ou seja, mostramos que, de fato, existe um delta, dado esse epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tá ok? A distância de f de x mais g de x até L mais M é menor do que epsilon, sempre que a distância de x até a é menor do que delta e maior do que zero. E, portanto, está provado que o limite de f de x mais g de x, o limite da soma é a soma dos limites. Ou seja, acabamos de provar portanto, que o limite de f de x mais g de x, quando x tende até a, é igual ao limite de f de x mais o limite de g de x, quando x tende a a, que era o que queríamos demonstrar. Está provado o que queríamos demonstrar. Então, a definição de limites aqui foi extremamente importante para provarmos que o limite da soma é a soma dos limites. E por meio dela também podemos provar várias outras propriedades que eu vou listar agora para vocês. Agora veremos outras propriedades que são bastante úteis na hora de calcularmos limites e que também podem ser provadas por meio da definição formal de limites através de épsilons e deltas. As propriedades são as seguintes. Primeiro, lembre, seja f de x uma função com o limite igual a L, quando x tende a A, e g de x uma função com o limite igual a M, quando x tende a A. Ou seja, duas funções f e g que possuem limites quando x tende a A. Então, se essas duas funções elas possuem limites, a primeira propriedade que nós já acabamos de provar
ela diz que o limite da soma é a soma dos limites. A segunda propriedade vai dizer o seguinte, que o limite de uma constante vezes a função, se eu estou calculando o limite de uma constante vezes a função, quando x tende a A, o resultado desse limite vai ser a constante vezes o limite da função. O que essa propriedade está dizendo? Essa propriedade está dizendo que o limite ele pode sair, ou melhor, a constante pode sair multiplicando o limite. Então, a constante ela sai multiplicando o limite. Essa regra é conhecida como regra da homogeneidade. Uma terceira propriedade diz que o limite do produto de duas expressões, que dependem de x, ou seja, duas funções, quando x tende a A, é igual ao produto dos limites. Aqui está a soma, mas de fato é o produto. Limite do produto é o produto dos limites. Então, a quarta propriedade diz que o limite do quociente, quando x tende a A, é o quociente dos limites. Agora, é necessário que você preste bastante atenção nessa quarta propriedade, porque para que ela faça sentido, é necessário que o limite do denominador, ou seja, o limite de g de x, quando x tende a A, seja diferente de zero. Então, essa propriedade só é válida desde que o limite aqui do denominador seja diferente de zero. Se o limite do denominador for igual a zero, você não pode usar essa propriedade, senão iria resultar em uma indeterminação, porque não se divide por zero. Divisão por zero é uma indeterminação. A quinta propriedade diz que o limite do módulo de f de x é o módulo do limite, ou seja, o limite pode adentrar aqui no módulo. Ok? Limite do módulo é o módulo do limite. Já a sexta propriedade diz que o limite de uma potência, limite de f de x elevado a n, vai ser a potência do limite. Então, o limite da potência é a potência do limite. Então, o limite pode entrar aqui na base da potência. Sétima propriedade diz que o limite da raiz enésima de f de x, quando x tende a A, eu não coloquei aqui, mas é igual à raiz do limite. O limite da raiz enésima é raiz enésima do limite de f de x quando x tende a A. Então, o limite pode entrar aqui no radicando, ok? Então, o limite da raiz é a raiz do limite. Essa propriedade ela segue imediatamente da anterior, porque a raiz enésima de f de x é f de x elevado a 1 sobre n. Então, posso ver isso aqui como uma potência e eu já obtenho essa diretamente, a sétima diretamente da sexta. A oitava propriedade, ela é bem óbvia, né? Porque diz que o limite de x quando x tende a A é A. Por quê? Porque se x tende a A, x tende a A. Então, o limite de x quando x tende a A é A. E a nona propriedade diz que o limite de uma constante, quando x tende a A, é a própria constante. Então, K aqui é uma constante real, um número real, constante. Tipo, o limite de 3 quando x tende a 100. Ora, o limite de uma constante, x pode tender para qualquer valor. X pode tender a 10, pode tender a 100, pode tender a 1000, pode tender a 0. A constante, ela, pelo próprio nome, ela é constante, ela não depende de x. Ela não está variando quando o x varia. Então, o limite de qualquer constante é a própria constante. X pode tender para qualquer número. Então, só lembrando aqui, todas essas propriedades elas só podem ser aplicadas quando o limite das funções envolvidas existam. Ou seja, o limite de f de x quando x tende a A é um número real L, o limite de g de x quando x tende a A é um número real M. Mais adiante, em outras aulas, nós vamos falar sobre questões relativas à existência e inexistência de limites. Existem algumas funções cujo limite não existe, mas muitas o limite existe. E nas próximas aulas nós vamos estar aprendendo como calcular os limites das funções que existem e provar também, mostrar algumas funções que não têm limite. E, por meio de teoremas, justificar a não existência desses. Então, desde já, eu te motivo a ler o nosso material
onde você vai ganhar mais entendimento, vai ver vários exemplos para fortalecer o aprendizado dessa disciplina. Bons estudos, qualquer dúvida, seja com relação às demonstrações feitas ou à teoria exposta, você pode tirar essas dúvidas nos ambientes virtuais de aprendizagem, nos fóruns, chats e, de alguma forma, tentar esclarecer as dúvidas, mas não permaneça com a dúvida, porque a dúvida nunca ajuda. Bons estudos!